Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. E vamos continuar resolvendo as questões da apostila. No vídeo anterior de resolução da apostila, nós fizemos a 1, 2 e 3, sendo que a 3 é a mais difícil de todas. Então eu recomendo, quem não entendeu a 3, reveja quantas vezes for necessário para poder entender essa parte. Porque ela é um pouco complicada. Além dela não ser igual às outras, a gente não pode usar o esquema que a gente tinha visto de quando eles estão em sentidos opostos, a gente soma a velocidade, e quando estão em mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades. Não tem como fazer daquele jeito, porque na número 3 a gente viu uma certa complicação. Mas bem, vamos agora começar a número 4. A número 4 diz o seguinte, que é a da Unitaú, né? Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento de 100 metros e velocidade de 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem é, ou seja, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que você descubra o tempo que demora para a motocicleta ultrapassar esse trem. Eu dou uma dica para vocês. A dica é o seguinte: depois de encontrar a velocidade relativa da moto em relação ao trem, utilize esse resultado na equação de velocidade média vista no primeiro bimestre. Eu estou dizendo para vocês aqui nessa dica como resolver o exercício. Nada mais do que isso. Vamos para o quadro. Então aqui no quadro eu vou desenhar um retângulo para o trem e um círculo para a moto. Pronto, está aqui. Isso é porque eu não sei desenhar nem trem nem moto, tá? Ele diz para a gente que o comprimento todo desse trem é de 100 metros. Então, ele pergunta quanto tempo demora para a moto sair deste extremo do trem até esse outro extremo do trem aqui. Exatamente isso que ele pergunta. Qual é o tempo? Bem, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que o trem está parado e somente a moto está se movendo. Então, de acordo com a fórmula da velocidade média, é como se esta moto que está aqui estivesse caminhando uma estrada qualquer, um caminho qualquer de 100 metros, não é verdade? Então, vamos supor que a velocidade da moto seja de 10 metros por segundo. Nesse caso, é só você substituir direto na equação da velocidade, onde v é 10, e a distância a ser percorrida é 100. Colocar ali, fazer os cálculos e descobrir o tempo necessário para percorrer esses 100 metros, correto? Isso mesmo. Só que no nosso exercício, o trem, ou seja, o caminho a ser percorrido, também está em movimento. E eu falei para vocês como dica, utilizar o que? A velocidade relativa. Por quê? Porque a velocidade relativa é como se eu tivesse em movimento e o outro corpo tivesse parado. É isso que simboliza a velocidade relativa. Então, a velocidade do trem, conforme a gente vê aqui no enunciado, é de 15 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui 15 metros por segundo, e a velocidade da moto, 20 metros por segundo. Ambos estão andando no mesmo sentido, tá? Já que a moto vai ultrapassar o trem. Então, vamos supor que esse sentido seja para a direita. Vamos só apagar essa parte aqui, né? Então, se ambos estão no mesmo sentido, vamos fazer mais rápido, então? Qual é a velocidade relativa entre eles? A gente subtrai. Então, a velocidade relativa, vou colocar aqui como VR, é 5 metros por segundo. O que significa essa velocidade relativa? Significa que é como se a moto tivesse andando a 5 metros por segundo, vendo o trem parado. Eu também poderia fazer a mesma coisa com o trem. É como se o trem tivesse a 5 metros por segundo, aí nesse caso, nesta direção aqui, vendo a moto parada, tá? Isso é o que a gente pode entender da velocidade relativa. Quando eu calculo a velocidade relativa, é como se eu tivesse aquela velocidade e o outro corpo tivesse parado. Então, sabendo disso, colocando isso em mente, é só eu escrever a fórmula da velocidade que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre. Velocidade é igual a distância percorrida sobre o tempo. Qual é a velocidade? É 5. Qual é a distância a ser percorrida? É os 100 metros. E o que ele está querendo descobrir? O tempo. Então, nesse caso aqui, eu já ensinei para vocês que quando a incógnita está no denominador, a gente pode trocar de lugar com este termo aqui e vai ficar ΔT
igual a 100 dividido por 5, e ΔT é igual a 20 segundos. Falando desse jeito, é fácil, né? Bem, para quem não entendeu de uma forma fácil, é muito bom você dar uma revisão lá no primeiro bimestre sobre a velocidade, distância e tempo que a gente tinha visto e um pouco sobre velocidade relativa. Mas entenda o que eu falei no início. Isso serve para muitos exercícios de velocidade relativa. Tudo bem? Então vamos para o número 5 agora. No caso, 4, resposta correta, então letra C, né? 20 segundos. Vamos lá para o número 5. A número 5 diz o seguinte: em relação às teorias da relatividade restrita e geral, marque o que estiver correto. Então agora a gente já vai começar a entrar na parte de relatividade restrita e geral, tá? Então a relatividade galileana é a 1, 2, 3 e 4, e agora a gente já começa a ver a outra parte da relatividade, que é de Einstein. Então vamos ver qual que está correto. Letra A. A teoria da relatividade restrita estuda fenômenos em relação a referenciais não inerciais. Lembre-se, tanto a relatividade de Galileu quanto a relatividade restrita, todos eles só estudam fenômenos referentes a referenciais inerciais. Tanto que eu falei para vocês que a relatividade restrita leva esse nome de restrita porque ela é restrita a referenciais inerciais. Então a letra A está errada. Letra B. A teoria da relatividade geral é uma segunda teoria feita por Einstein, na qual os erros em relação à teoria da relatividade restrita foram corrigidos. Parece que está certa, mas no caso está errada, porque ela não foi uma teoria criada para corrigir erros. Ela foi uma teoria criada para evoluir a relatividade restrita, que era somente para referenciais inerciais. E a geral, para todos os referenciais, inclusive os não inerciais. Tudo bem? Só lembrando que referencial inercial é aquele referencial que está sob a primeira lei de Newton, ou parado ou com velocidade constante em linha reta. Não se esqueçam disso. Então A e B está errada. Vamos para a letra C. A teoria da relatividade geral aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Está correto. A teoria da relatividade geral aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Foi isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Então, letra C, correta. Mas, mesmo assim, vamos ler a letra D e E. Letra D. Ambas as teorias foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX. Não, né? Como a gente viu, a teoria da relatividade restrita ela foi feita em 1915 e a teoria da relatividade geral foi feita um pouco mais tarde, tá? Mas foi no século XX, não no século XIX. Então, está errado também a letra D. Letra E. A teoria da relatividade restrita foi criada para estudar o éter luminífero. Não, ela não foi criada para estudar o éter luminífero, mesmo que o éter fez parte da criação da relatividade restrita de certa forma. De acordo com o contexto histórico, o estudo do éter levou à relatividade restrita. Mas a relatividade restrita não foi criada para estudar o éter. São coisas diferentes. O estudo do éter levou a ter relatividade restrita. Mas a relatividade restrita não foi feita para estudar o éter. Tudo bem? Então, resposta correta da número 5, letra C. Vamos então agora para a número 6. A teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, independentemente do estado de movimento relativo entre eles. O que isso quer dizer, conforme a gente já falou na parte teórica, que a velocidade da luz não muda seu valor independente do observador. Ou seja, todos os observadores vão ver exatamente a mesma velocidade para a velocidade da luz. Não importa se ela está em sentido oposto, não importa se está no mesmo sentido, ou seja, nunca soma ou subtrai a velocidade da luz. Ela é sempre a velocidade da luz. Se vocês entenderam exatamente o que eu acabei de dizer agora, você já dá a resposta para o número 6 imediatamente, tá? Mas vamos continuar lendo o enunciado. Com base nessa afirmação, imagine duas naves que viajam no espaço
com velocidades altíssimas em uma mesma direção, mas em sentidos opostos. Ou seja, se fosse pela relatividade galileana, se a gente tem sentidos opostos, a gente iria somar as velocidades. Mas como ele diz aqui em cima, a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, ou seja, não soma. Continua sendo a mesma. Então, lendo, o enunciado já responde a sua pergunta, tá? Então, se cada nave possui velocidade vzão e a velocidade da luz no vácuo é c, a luz percebida pelo piloto teria velocidade de quanto? Ou seja, qual é a velocidade da luz percebida pelo piloto? Se a velocidade da luz nunca muda, independente se as naves estão vindo uma contra a outra, qual é a velocidade da luz, então? Só pode ser a letra D, a própria velocidade da luz. Não muda, não foi isso que a gente está falando aqui na 6 o tempo todo? Exatamente isso. Não muda. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, é sempre c. Então, essa 6 aqui você não precisava saber absolutamente nada de teoria da relatividade. Se você tem uma boa interpretação de texto, você já responde ela própria. Porque ela se autorresponde aqui em cima no enunciado. A velocidade da luz é a mesma. É sempre igual. Viu? Por isso que eu falo para vocês. Não importa se vocês estão fazendo a matéria de física, ou de história, ou de português, ou de química, tenha uma boa interpretação de texto. Tenha uma boa compreensão da língua portuguesa. Porque se você souber isso, você responde muitas, mas muitas questões sem precisar saber ao menos o assunto. Esse é o bom das questões de múltipla escolha, como a gente vê no Enem. Tudo bem? Então, para quem não entende muito o assunto, eu aconselho a estudar a interpretação de texto. Porque a interpretação de texto é a base para você entender tudo que nós dizemos aqui, tudo que todas as matérias dizem. É ter uma boa interpretação de texto. Sem uma boa interpretação de texto, você não vai entender muito de nenhuma das matérias. Não importa se é matemática, física ou química, que são as 3 piores matérias do ensino médio. O que importa é sempre uma boa interpretação de texto. Vamos então para a última questão, a número 7. E na número 7 a gente já começa a entrar no cálculo da relatividade restrita. Então vamos lá. Um móvel desloca-se a uma velocidade correspondente a 80% da velocidade da luz. Eu ainda dou uma colher de chá aqui e coloco o quanto que vale 80% da velocidade da luz. 0,8 c. Atravessando uma distância igual a 10 km, medida por um referencial em repouso. Calcule a distância percorrida pelo corpo em movimento. O que esse enunciado está dizendo? Vamos para o quadro, vou fazer alguns desenhos para você entender o que está dizendo. Então, eu vou desenhar um móvel. E o móvel vai ser um retângulo. Pronto, saiu um quadrado aqui, mas não tem problema não. Ele diz que esse móvel está se movendo a 80% da velocidade da luz. Então, 80% de c. Ah, mas você não disse quanto que vale a velocidade da luz, eu tenho que gravar? Não, não tem que gravar e nem precisa saber, tá? É 300 mil km por segundo, mas você nem precisa saber disso. Por que, professor? Não tem que colocar os cálculos para resolver? Não. Você não precisa substituir o valor da velocidade da luz. O que importa é quanto da velocidade da luz o corpo está percorrendo. Ele diz que esse corpinho aqui vai atravessar uma distância de 10 km. Tudo bem? Só que é 10 km para quem? É 10 km observado por um referencial em repouso. Então, esse referencial em repouso é que calculou essa distância de 10 km. Não é o corpo que está andando na velocidade da luz. Porque é justamente isso que ele pergunta. Para o corpo que está andando 80% da velocidade da luz, qual é a distância que ele vai percorrer? Esse é o fundamental da relatividade restrita, que a gente falou que a distância muda para uma pessoa medindo parado e para uma pessoa medindo em velocidades comparadas à velocidade da luz. E muda quanto? Aí a gente tem que fazer o cálculo. E como que a gente faz esse cálculo? Das equações da contração do espaço. E qual é essa equação? Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, na parte teórica da apostila, a gente pode vir aqui em contração dos objetos, na contração do espaço,
a gente vai ver a equação que corresponde à contração do espaço. Tudo bem? Então, é essa formulazinha que a gente vai utilizar. A gente tem que lembrar que L0 é a medida da distância para o referencial parado e L é a medida da distância para o referencial em movimento. Tudo bem? Então, L0 é a distância parada e L é a distância em movimento. Então, 10 km que a gente viu no enunciado é L ou é L0? Conforme a gente pode ver, essa medida de 10 km foi medida por um referencial em repouso, ou seja, parado. Então, esse 10 km só pode ser o nosso L0. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos escrever a equação e substituir de forma correta. Então, está aqui, né? V vale 0,8c, ou seja, isso é 80% da velocidade da luz, né? L0 é a medida da distância para quem está em repouso, que é os nossos 10 km. Agora, é só a gente substituir e fazer essa conta matemática. Vai dar L é igual a 10 vezes raiz quadrada de 1 menos, vamos colocar parênteses aqui porque a gente tem dois termozinhos aqui para entrar dentro do parênteses, 0,8c, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Fechamos a raiz e agora a gente resolve. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese dentro da raiz. Essa é sempre a ordem. Então, fazendo isso, temos que lembrar que quando a gente tem dois termos dentro do parêntese, esse parêntese está elevado ao quadrado, esse quadrado é para os dois termos, tá? Então, a gente vai elevar 0,8 ao quadrado e c também ao quadrado, ficando desse jeito. Porque a gente não fez nada, a gente não faz nada, a gente apenas repete mesmo. Então, 10 repete, 1 menos repete, 0,8 ao quadrado. Vamos lembrar? 8 elevado ao quadrado é quanto? 64. Então, 0,8 elevado ao quadrado, 0,64. Vezes, o c também vai ser elevado ao quadrado, conforme a gente falou. Então, c elevado ao quadrado. Não tem número, né? Então, a gente só eleva a letra ao quadrado. Dividido pelo c aqui de baixo, também elevado ao quadrado. Fechamos nossa raiz. E o que eu tenho aqui agora? O que eu posso verificar? Eu posso verificar que tem um c na parte de cima, c ao quadrado na parte de cima, e um c ao quadrado na parte de baixo. O que eu posso fazer com ele, então? Cortar, não é isso? Então, a gente corta, ficando apenas 1 menos 0,64. 1 menos 0,64 é 0,36, tá, pessoal? Então, vamos colocar lá. L é igual a 10 vezes raiz quadrada de 0,36. E agora a gente resolve a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 não é 6? Então, raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Então, L é igual a 10 vezes 0,6. Multiplicar por 10, por 100 ou por 1000 é apenas andar com a vírgula, não é isso? Então, multiplicar por 10, você anda com a vírgula, uma casa. Então, 10 vezes 0,6 dá 6. 6 o quê? Quilômetros. Ora, o que o L significa? A distância percorrida para o corpo que estava em movimento. Então, voltando ao desenho, para o corpo que estava andando 80% da velocidade da luz, para ele não andou 10 km. Para ele andou 6 km. Bizarro isso, mas isso realmente acontece na relatividade restrita de Einstein. Isso que é muito interessante. E de acordo com a nossa apostila, a gente tem como resposta correta a letra A. E a gente vai ficando por aqui então, e no próximo vídeo a gente termina os exercícios da apostila. Tudo bem então? Então não se esqueçam de estudar, sempre rever aquelas partes que vocês não entenderam, lembre-se da interpretação de texto e fiquem em paz.